8h41 no ar o Conversa de Redação dessa quinta-feira, 25 de agosto de 2022. Eu sou Júnior Moreira e comigo aqui no Conversa de Redação, Eduardo Costa, Rita Mundim, Malco Camargos e Ricardo Kertzmann. E a gente começa hoje falando de gastos em campanha. O ex-presidente Lula até o momento o candidato no país que mais recebeu dinheiro do fundo eleitoral para essa eleição de 2022. Desde que o recurso começou a ser repassado aos partidos neste mês, o PT já repassou 67 milhões desse recurso para a campanha do ex-presidente ao Planalto. Entre os postulantes a cargos majoritários, presidente, governador, senador, enfim, o segundo colocado é Alexandre Calil, do PSD, candidato ao governo de Minas Gerais, que recebeu até o momento 16 milhões. O presidente Jair Bolsonaro, em base de comparação, maior concorrente do petista nas intenções de voto nas eleições para presidente, arrecadou até agora 5 milhões. Ricardo, vou começar com você que esse assunto eu sei que você gosta, você bate muito nesse assunto de dinheiro público na campanha. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, seja bem-vindo. Obrigado. Esses dias agora aí, quando você estava lá na praia, tomando água de coco, né, Eduardo? E a gente trabalhando aqui, eu comentei, foi no dia que teve a cerimônia de posse do todo-poderoso ministro Alexandre de Moraes. Eu vi, acho que a palavra democracia foi dita aquele dia lá, umas 6 milhões de vezes, sabe? E eu ficava pensando assim, o que é democracia para esse pessoal, né? Júnior, 66 milhões de reais. Até agora, hein? A gente nem bem começou a campanha. Num país que tem 33 milhões de pessoas passando fome. Isso é democracia, Júnior? O ex-prefeito Alexandre Calil, que sempre se declara alguém que trabalha em prol do povo, trabalha para quem precisa, até agora 16 milhões de reais. Gente, a Santa Casa pegou fogo outro dia porque faltaram 10 milhões de reais para fazer manutenção e fiação apodrecida. Isso é democracia, gente? Eu sei que a eleição custa caro, eu sei que o STF proibiu o financiamento privado de campanha, mas, na boa, precisa de tanta grana assim? O governador desse estado é de um partido que não utiliza fundo partidário eleitoral, por exemplo, e estamos falando de Minas Gerais, um dos 3 maiores estados do país. Eu sinceramente, democracia para mim não são apenas eleições, mas como essas eleições são feitas. E, para mim, não é democracia, definitivamente não é democracia, tirar 5, 6 bilhões de reais de eleitores que passam fome e depois impedir voto, jurando que defende os eleitores pobres. Eduardo Costa, bom dia para você. Como é que você vê esse levantamento? É sempre bom lembrar que é um levantamento também parcial, né? Ainda tudo está em curso, mas enfim, como é que você vê isso tudo? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu sou obrigado a, só esta vez, no ano inteiro, contestar o Ricardo. Você não estava tomando água de coco, estava rezando com o Antônio Zé Tá vendo? E rezar é preciso. Tá vendo? Tem um advogado na bancada, tá vendo? E rezar é preciso. Precisa, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo. Eu acho que ele foi lá fazer uma promessa, outro plano que tem na família. Ver se ele dá conta. Aqui, eu queria dizer, acho que eu já falei isso aqui. A música tema da minha participação no Conversa da Ação é uma música de Antônio Carlos Jocafe, Você Abusou. Adoro essa música. E tem um trechinho que fala assim: que me perdoe se eu insisto neste tema, mas não sei fazer canção ou poema que fale de outro tema. E aí vai. Porque eu sei que não agrado a você, ao Malco e a muita gente quando digo isso. Eu fico tentando entender como é que quem está no pleito, quem está prometendo mudar o país, concorda com um negócio desse, de eleição de 2 em 2 anos, gente. Porque não são apenas os recursos dos fundos partidário e eleitoral. Nós estamos falando de doações. Um empresário mineiro já doou até agora 2 milhões e 700 mil. Dinheiro dele, tem todo o direito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vamos somar tudo que é dinheiro que é consumido, vamos somar tudo que é energia, que em vez de ser canalizada para resolver os problemas do Brasil, são canalizadas para a eleição, o bate-boca, por não faz o que devia fazer, trabalhar, sabe? E aí eu não estou me dirigindo a esse ou aquele partido, não. Nós precisamos pensar em eleição de 5 em 5 anos, gente. Isso não vai estragar a democracia, não. É 1 ano para receber o governo, 3 para trabalhar e 1 para a eleição. Do jeito que está, Júnior, essa eleição acaba em outubro e novembro, você começa a trabalhar para a eleição de 24.
O caríssimo ouvinte da Itatiaia, eu sei que eu estou chateando com isso, mas eu não sei falar outra coisa. O Eduardo fala muito nesse tema e é bom também colocar a minha posição, porque ele sempre me cita, porque a gente tem várias discussões na redação sobre isso, né? A minha tese para esse assunto nem é a eleição de 2 em 2 anos, não. A minha tese é o seguinte: as eleições precisam ser separadas, as eleições presidenciais de governo, de governadores, com a de cidade, porque eu acho que a gente precisa discutir a cidade, que é onde a gente vive. Essa eleição pode ser feita de 5 em 5 anos. Só que ela precisa ser feita separada. Quem sabe uma aqui, 3 meses depois a outra, ou 5 meses depois a outra, né? A minha tese vai muito mais nesse sentido, mas acredito que essas eleições precisam ser separadas, porque a gente precisa discutir a cidade, buraco na rua, o ônibus está faltando, enfim. E eu acho que a discussão de Brasília, ela acaba engolindo uma discussão local que, para mim, é muito necessária. Mas, ô Malco Camargo, voltando ao tema principal, essa questão da grana aí nas campanhas eleitorais. Bom dia para você. Bom dia. É uma questão de tempo, né? O pessoal do Lula já transferiu o fundo eleitoral para a conta do ex-presidente. Quase todo o recurso disponível para o primeiro turno, ele pode gastar até 88 milhões de reais, já está na conta. O limite do Bolsonaro é o mesmo, também 88 milhões, e até agora o PL transferiu para ele 5 milhões, certamente chegará mais. Campanha custa caro, meus amigos, não adianta pensar. Ontem teve um candidato em Belo Horizonte, Bolsonaro estava aqui. Se ele veio com dinheiro, ele veio para fazer campanha, espero que tenha gasto dinheiro. Perdemos o contato com o Malco Camargo, já a gente vai... Voltou? Prossiga, Vamos Malco, lá? a gente perdeu o contato com você, pode seguir seu raciocínio. Então vamos lá, Bolsonaro veio aqui ontem, isso custou transporte aéreo de Brasília para cá, transporte aéreo entre Betim e Belo Horizonte e todas as despesas para a mobilização das pessoas. Isso custa dinheiro. Isso antes era pago pelas empresas, né? Que acabavam depois alugando o mandato das pessoas. Agora, felizmente, é pago pela área pública. A grande questão é o montante de fato é exagerado, gasta-se muito. Agora, não dá para comparar os dois candidatos em relação às despesas agora, porque um recebeu integralmente, o outro vai receber em partes. Mas não há dúvidas, as campanhas presidenciais custarão muito dinheiro este ano e tudo pago pelo setor público. Ô, Júlio, mas Diga. me permita, Rita, a minha pergunta é essa. Ontem não era um dia do Bolsonaro, do Zema, de todos os caras que detêm cargos executivos, para não falar tudo do legislativo também. Está trabalhando, gente? Ontem era quarta-feira. Fazer campanha sábado e domingo. Ô Rita, deixei você por último para você arrematar esse assunto pra gente. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu vou arrematar de uma forma muito objetiva, que eu quero usar o meu tempo para fazer uma réplica, porque na minha ausência ontem, apesar de elogiar todo o meu trabalho, acompanhar o meu trabalho, como disse o Ricardo Kertzmann, ele cometeu alguns erros, como a maioria dos veículos de comunicação tem cometido ultimamente, onde o jornalista prioriza a manchete e esquece de olhar e dissecar o conteúdo e a fonte. O fundo eleitoral é uma vergonha. O dinheiro do contribuinte deveria ser usado, e bem usado, para financiar saúde, segurança e educação de qualidade. Mas o tema de ontem, que foi em cima daquilo que eu disse anteontem, mas como eu disse, na minha ausência, o Ricardo foi até muito feliz, porque ele mesmo falou que ele estava falando de uma taxa de juros projetada. Aquilo que é projetado não é real. Só é real aquilo que é histórico. Então ele estava falando de uma taxa de juros projetada para 2023. E olha o erro da manchete. A taxa de juros projetada para 2023, ele estava contemplando uma inflação de 5,33 e usou a taxa Selic de hoje e não a projetada para 2023 para fazer a conta de 13,5, só que a Selic é 13,75, menos 5,33. Meu caro Ricardo, vá no site do Banco Central, que foi onde você disse ter rachado a taxa projetada de inflação de 5,32, mas é 5,33. A projeção da taxa Selic para a mesma época, banana com banana e não banana com abacate, é de 11%. E 11 menos 5,33 não é nem 8, nem 7, nem 6, é 5,67. E a taxa real de juros que é praticada no mercado hoje, se você for aplicar o seu dinheiro no Tesouro direto, como eu disse aqui, o Tesouro está pagando inflação
ontem, né, porque não abriu ainda, abre 9,5, inflação mais 5,5. 5,5 e 5,67 são bem próximos. Essa é a taxa real de juros no Brasil hoje. E para esclarecimento de todos os veículos de comunicação, que eu estou muito feliz de poder estar falando isso aqui hoje, para ver, gente, ponha um filtro. A maior taxa real de juros paga pelo Tesouro Nacional nos últimos anos foi em 2000 e Dilma, foi em janeiro de 2016, 7,5%. Nunca chegamos nos 8%, senhor Ricardo. Está feito aqui o esclarecimento para todos os órgãos, para todos os veículos de comunicação que, em tempos de política e de crise econômica, priorizam a manchete projetada e não aquilo que está na economia real. Ô Rita. Dilma? Meu Deus, me chama de capeta, mas não me chama de Dilma. Ô Rita, não considero a ex-presidente uma capeta não, e muito menos você. Mas olha só, não foram os veículos de imprensa que erraram, se porventura erraram. O estudo foi feito por uma corretora bastante grande de fundos, chamada Infinity Asset, que ganhou um prêmio de melhor gestora de fundos. E vocês foram, os jornalistas foram atrás, porque a manchete era mais importante. Posso terminar, Rita? Claro. Então, a informação não foi apenas do UOL, não foi apenas do Globo, não foi apenas do Valor Econômico, não foi apenas de grandes veículos. Infinity Asset. Posso terminar? Então, a informação foi da Infinity Asset. A informação Errada. não, o estudo. Projetada. O estudo. A inflação, a projeção de juros, quem diz que os juros vão terminar esse ano em 13,75% é o Banco Central, não é apenas a Infinity. Você está errado. Abra o site do Banco Central, é 11%. Você usou a taxa de hoje para conter uma inflação Rita, você de 10%. Precisa me ouvir, ou a porque senão Infinity. fica difícil. Bom, Rita, vamos Gente, fazer o seguinte. mas tá errado, só você vai uma repetir o coisinha. erro. Rita, vamos deixar o programa seguir, porque tem mais gente para debater outros temas. A gente vai ficar o resto do dia aqui Você falando está parecendo o Bonner. Gente, Vamos mudar de assunto. Vamos com calma, porque é o seguinte, se eu não estou entendendo bem o que está acontecendo e estou chegando hoje, eu imagino o ouvinte, né? Com esse monte de dados, esse monte de número. Depois a gente pode sentar, pensar nesse tema, colocar aí nos próximos dias pra gente, pra gente fazer debater. um podcast, deixar as duas pessoas que estão na mesa debaterem e falarem também, porque senão vira monólogo meu e seu aqui, Rita. Você me dá um minuto para falar da taxa real? Ontem saiu o IPCA 15. O IPCA 15 mostra que a inflação acumulada em 2022 está em 5,02%, dados do IBGE. E a taxa Selic acumulada em 2022 está em 7,04% até o dia 15 de agosto. Então a taxa real, isso é histórico, não é projeção. A taxa real de juros no Brasil do dia 1º de janeiro até o dia 15 de agosto é a diferença entre 7,04% e 5,02%. Então nós estamos falando da taxa real de 2%. Cadê os 8%, meu amigo? Isso Gente, é projetado para criar climão. Vamos voltar ao nosso tema aqui, porque senão a gente vai debater esse assunto de juros e não vai terminar de assuntos importantes, como eu disse no